Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 330. E a questão é no Livro dos Espíritos, de número 309. Então Kardec pergunta assim, olha só. Como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se? Então, por exemplo, eu vou procurar simplificar mais ainda. O espírito é engraçado. Esse processo é relativo também. É relativo e é complexo. Aí você fala para mim assim, mas eu não consigo entender você, Luiz. Porque veja bem, gente, é muito fácil esse negócio de relativo e complexo. Um dia eu quero falar só a respeito desse assunto, relativo e complexo. Aqui, Allan Kardec está perguntando aos bons espíritos, né? Como ele considera, como o espírito, ele considera o corpo de que vem de separar-se. Ele não desencarnou? Pois bem, como ele vê aquele corpo, entendeu? Que sentimento ele tem por aquele corpo, entendeu? Que consideração ele tem por aquele corpo? Ele tem algum tipo de consideração por aquele corpo, aquele espírito? Como uma joia rara, uma coisa assim, né? Que tipo de sentimento o espírito tem por aquele corpo? É aí que entra o processo relativo. É aí que entra. Porque se é um espírito mais evoluído, você entendeu? Se é um espírito mais evoluído, mas que ainda necessita reencarnar, né? Porque, gente, ó, o que muitas pessoas não sabem é que na Terra existem muitos espíritos evoluidíssimos reencarnados a pedido de nosso Senhor Jesus Cristo para dar uma melhorada aqui nessa Terra. Não na Terra, né? Para dar uma melhorada aqui na moral da humanidade. Porque em matéria de intelecto, graças a Deus, tá bom demais aqui na Terra. Mas em questão de moral, a coisa tá feia. Então esse espírito, quando ele desencarna, quando ele deixa o corpo físico, né? Ele não tem sentimento nenhum por aquele corpo. Ele não tem sentimento. Agora, para aquele que encontra-se lá dentro do túmulo, tem um certo apego. Tem um certo apego. Então isso é questão de nível. É aí que entra o relativo. Ó, como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se, né? Que ele acabou de separar-se dele. Como veste imprestável, que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela, né?
Isso é relativo. Nós não podemos dizer que isso acontece com 100% dos espíritos que deixam o corpo físico diariamente. Acontece, esse tipo de sentimento acontece, ocorre com aqueles mais evoluídos. Porque aqueles menos evoluídos, muitos não têm noção nem que desencarnou, são tão atrasados, coitadinhos, que eles não têm noção que deixaram o corpo físico. Então, ele vai nutrir certos tipos de sentimento com relação àquele corpo físico, né, que não passa-se de uma veste, não passa-se do que uma roupa, né? Ele vai nutrir algum tipo de sentimento como eu já disse várias vezes, vou repetir sempre. Eu num velório, eu em vários velórios, mas mais gostoso foi esse. Eu estou assim no velório assim de um amigo e de repente ele bate nas minhas costas. E eu levei um susto, porque foi um batido assim, como se fosse um batido de uma pessoa encarnada. Olá, Luiz Antônio, pá, 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 nas minhas costas, como se fosse o encarnado. Que eu olhei, era ele, o defunto, mas o espírito dele. Eu quase pensei assim, credo em cruz. Mas não, eu estava vendo ele, né? Aí ele chegou próximo ao meu ouvido. Sabe as pessoas assim no velório, quando são pessoas educadas e que quer fazer alguma pergunta e chega no pé do ouvido das outras pessoas? Ele chegou no pé do meu ouvido e perguntou para mim assim, você sabe quem morreu, Luiz? Eu falei sim. Não. Eu sabia que era ele, né, que tinha desencarnado, mas eu não podia falar que era ele. Eu não tenho esse direito de dar esse desprazer a ele, esse choque. Porque se o espírito não está preparado para receber essa notícia, ele entra num estado de perturbação, dali ele cai no umbral. Ele sai correndo, gritando como um louco, cai no umbral de tanta perturbação. Então eu não tenho esse direito de fazer isso. Em médium nenhum tem esse direito de... É engraçado, muitas casas espíritas... Não terminei a história, não. Muitas casas espíritas diz lá para o espírito, comunica aqui, meu irmão. Aí o espírito se manifesta. Como você está se sentindo? Ah, não ando muito bem, não, porque de uns tempos para cá minha vida está uma bagunça. Aí o doutrinador, sem disciplina, sem conhecimento, ele já logo vai dizendo assim, mas a sua vida está essa bagunça, você sabe por quê? Não, porque você desencarnou. Será que é certo dizer ao espírito que ele desencarnou? Ô, gente, pelo amor de Deus, onde é que você aprendeu nas obras de Kardec que você tem o direito de dizer ao espírito que ele já deixou o corpo físico, que ele já desencarnou? Os únicos responsáveis a dizer ao espírito que ele já deixou o corpo físico são os espíritos que o levam até a casa espírita. Assim mesmo, os espíritos que o levam, eles não dizem ao espírito antes dele sofrer o choque anímico através do médium.
Só depois que ele recebe o choque anímico é que o doutrinador lhe diz assim, olha, agora você já recebeu o choque anímico, então você siga com esses que te trouxeram até aqui. Se ele insiste, mas o que aconteceu comigo? Tenha fé em Deus, meu irmão. Que esses que te trouxeram aqui, eles vão te informar tudo que aconteceu e tudo que está acontecendo. Olha a postura de um doutrinador e de um presidente de um centro espírita. Gente, centro espírita não é brincadeira, não. Trabalho de desobsessão não é brincadeira. E o que a gente vê por aí é uma palhaçada. Sabe por que é uma palhaçada? Porque não estudaram Allan Kardec. Não estudaram as obras básicas. Ah, você morreu. Primeiro que não existe a morte. Ai, você desencarnou. Ai, você deixou o corpo físico. Você, por um acaso, sabe se aquele espírito está em condições emocional e psicológicas de receber essa notícia? Agora é lógico, né, gente, que eu estou comentando aqui a respeito de centro, que é aquela bagunça, que é aquela farra, é aquele carnaval, é aquele misticismo. Aí isso tudo acontece. Nem certeza os médios têm que receberam ou não. Uma vez eu fui convidado a ir numa casa espírita na minha cidade, que chama São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, CEP 37 950 000000. Eu fui convidado pelo presidente da Casa Espírita. Eu fui convidado por ele a ir na Casa Espírita onde ele trabalhava, ele dirigia. E eu fiquei sentado lá num canto lá, tal. Queria me colocar eu para trabalhar. Falei, não é assim não, eu sou um visitante. De jeito nenhum. Não, mas você tem o dom mediúnico, isso aqui tem que... Não. Disciplina, disciplina, disciplina. Falei mesmo para ele. Se ele achou ruim, o problema é dele. Mas que eu coloquei em prática o que eu conheço da doutrina, eu coloquei em prática ali naquele momento. E eu fiquei ali, né, assistindo os trabalhos de desobsessão. Que também eu não podia estar ali. Porque eu não fazia parte do grupo. Gente, pensa numa sala cirúrgica. Aí, na sala cirúrgica, só ali dentro só pode permanecer os médicos, os enfermeiros e o paciente a deitar na mesa cirúrgica, não é? O paciente significa os espíritos que os mentores trazem para se manifestar. Mais ninguém. Aí, porque eu sou amigo do presidente, entendeu? Aliás, eu sou amigo de um médico. O médico pega e me chama. Luiz, vem aqui, participa dessa cirurgia aqui. Aí eu entro ali na sala cirúrgica, sem uniforme, sem passar por uma asepsia. Eu entro do jeito que eu me encontro aqui, cheio de bactéria na roupa, todo. Entendeu? Tá. Aí eu fiquei ali sentado. Quando terminou os trabalhos, gente, isso é triste. Eu rogo a Deus por essas pessoas, porque ali tinha mais ou menos uns 8 médios.
uns 6 médium eram amigos meus. E eles